beber e festejar os pedaços de lembrança que vão lá, rasgando o peito e quando o sol não nascer e a morte... Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Boa aula! E aí, gente, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de matemática preparando para o Enem. Enem que já está aí batendo as nossas portas. Hoje nós vamos trabalhar com a ficha 53, cujo tema é Conhecendo e Representando a Realidade. Então nós já estamos trabalhando nesse tema há bastante tempo, ele já foi bastante explicado, bastante explorado. E o que a gente vai tentar estudar hoje é o reconhecer diferentes formas de representação de informações e também interpretando gráficos. Bom, gente, esse tema, esse tópico de estudo, ele é um tópico também recorrente, já não é a primeira vez que eu falo dele, e ele é absurdamente cobrado no Enem. Então vamos tomar cuidado, aquilo que eu falo para vocês toda a aula praticamente. O Enem está cobrando muito de vocês resolver problemas. E caso você tenha algum problema, está aí embaixo o nosso endereço, mande sua pergunta, não fique com dúvida, o Enem não perdoa. Então não fique com dúvida, manda mensagem para nós e vamos tirar suas dúvidas aqui durante essa aula também. Bom, estamos trabalhando com a competência de área 5. Então, nós queremos modelar e analisar expressões algébricas. Isso é envolvido em situação-problema com variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas. Ou seja, eu quero que você seja capaz de ler um problema e deste problema extrair a matemática que está dentro dele. Analisando a álgebra, então tem que saber expressão algébrica, tem que saber produto notável, tem que saber operar com as expressões. E basicamente o Enem aborda muito esse tipo de dois problemas, duas variáveis, a socioeconômica, ou seja, o Enem quer que você seja uma pessoa antenada no seu tempo, que você tenha noção do que as coisas representam, do que significa um índice, por exemplo, de inflação, um índice de analfabetismo, suas consequências sociais e também com conhecimento técnico-científico, seja principalmente nas áreas de física e de química. Vamos então ver na habilidade de hoje. Avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos algébricos. Então, estamos querendo que você agora intervenha na realidade, que você mude sua realidade, que você mostre a melhor maneira de fazer as coisas, através da álgebra, através de conhecimentos onde usamos álgebra. Então você tem que ser capaz de mudar a realidade. E essa é que é a grande habilidade que nós vamos desenvolver na aula de hoje. É que você veja uma situação, entenda essa situação, veja quais são as consequências de todas as grandezas envolvidas nessa situação e através disso tudo que você seja capaz de intervir, de falar isso é melhor, esse é pior, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu quero fazer dessa forma, não quero fazer daquela. Então essa que é a grande ideia, de como que você, vendo um problema, indo para o problema, você intervém no problema, você vai além do que está falando o problema. Então, vamos começar a nossa conversa com um exercíciozinho que está aí na sua apostila. Ele fala sobre o mercado de locadoras de filmes, que ele caiu a metade no Brasil. Então, o texto ele fala que no início eram preciso rebobinar fitas antes de devolvê-las. Eu já rebobinei muita fita, já paguei muito porque esqueci de rebobinar. Depois, quando o século virou 21, o DVD tornou antiquado o verbo rebobinar, mas deixou eufórico o público e, por consequência, os empresários. Então, as locadoras, atualmente, você só tem aí os DVDs nas suas bancas e fala que o mercado estima que entre 2003 e 2005, havia no Brasil quase 14 mil locadoras de filmes. Mas a partir de 2006 a festa começou a esvaziar. E hoje há no máximo 6 mil lojas. Então as locadoras que eram tão comuns lá para 2003, 2005, né, tem 10 anos mais ou menos isso, de 14 mil começou a esvaziar e hoje temos no máximo 6 mil lojas. E aí fala de uma locadora em particular e aí a nossa intervenção na realidade. Uma locadora propõe aos seus clientes 3 opções de pagamento. Então, a opção 1, você paga R$ 40 de taxa de adesão anual, mais R$ 1,20 por DVD alugado. A opção 2, R$ 20 de taxa de adesão anual, mais R$ 2 por DVD alugado.
E a opção 3, R$ 3,00 por DVD alugado, sem ter taxa de adesão. Então a ideia é, o que é essa taxa de adesão? É um valor que você vai pagar, não interessa quanto você alugue. Então você tem 2 planos com taxa de adesão. Ou seja, em 2 planos você vai ter que pagar um certo valor e não vai interessar quantos DVDs você vai alugar. A ideia disso é comum nas lojas, várias lojas têm esse tipo de coisa. E a ideia é, você pagando uma taxa inicial, eu vou te cobrar mais barato ao longo do tempo. É como se você falar o seguinte, eu quero ser fiel a essa empresa. Então eu pago de início algo, mesmo sem estar usando serviços. Mas como eu pretendo usar muitos serviços dessa empresa, com o tempo eu vou recuperar esse valor inicial investido. Para a empresa isso é bom, porque quando ela faz o seu preço, ela já está colocando um preço que ela consegue ter lucro, mesmo com você pagando muito pouco. Então não é um preço que a empresa vai quebrar, pelo menos as boas empresas do ramo. E é bom para você, porque você acaba ficando fiel, você acaba sendo aquele cliente que eles falam que é o cliente fidelizado. Fidelizado por quê? Porque como você está pagando mais barato lá, você já pagou uma taxa de adesão, você não vai procurar outras lojas. Então, nesse caso, uma adesão mais alta, se você observar a opção 1, ela está com uma taxa de adesão alta, que é uma taxa de R$ 40. Um momentinho, parece que eu estou com a canetinha, não está funcionando hoje. Poderia, por favor, chamar a Roxana aqui para olhar isso para nós? Tá. A Roxana vai vir aqui olhar, mas enquanto isso a ideia é a seguinte, eu tenho ali a taxa de adesão de R$ 40, então eu tenho uma taxa alta, mas que é compensada por um aluguel de DVD mais baixo, o aluguel de DVD é de R$ 1,20. Se eu pago uma taxa menor, R$ 20 de adesão, o aluguel do DVD fica um pouquinho mais caro, R$ 2,00. E se eu não te pagar taxa de adesão nenhuma, o meu DVD sai por R$ 3,00. Então a ideia é, quanto que você quer cobrar? Você quer pagar R$ 1,20 por DVD alugado, R$ 2,00 ou R$ 3,00? Depende da taxa de adesão que nós vamos trabalhar. Bom, estamos resolvendo nosso probleminha. Beleza. Então, agora sim. Taxa de adesão de R$ 40, paga apenas R$ 1,20 o DVD. E assim sucessivamente. E a ideia é, um cliente escolheu a opção 2 e gastou R$ 56 nesse ano. Esse cliente escolheu a melhor opção de pagamento para o seu caso? Então, uma pessoa escolheu a opção 2. Ele analisou os 3 casos que estão aí, 1, 2 e 3, e optou, não, eu vou querer a 2. Então, não sei o que esse cliente pensou, mas falou, eu quero essa opção 2. E ele pagou um total de R$ 56. Foi a melhor escolha para ele? Se ele continuar alugando filmes da mesma forma, ele deve manter essa opção ou ele deve querer trocar de opção? Qual que é a melhor opção para esse cliente? Então, vamos analisar o caso. Então, se ele pagou R$ 56 no ano, na opção 2, quantos DVDs que ele alugou efetivamente? Bom, pagando R$ 56 na opção 2, você tem que descontar a taxa de adesão. Havia uma taxa de adesão de R$ 20. Então, se ele pagou R$ 56 no ano, é porque ele pagou os R$ 20 de adesão e R$ 36 nos DVDs. Na opção 2, cada DVD é alugado por R$ 2. Então, sendo assim, se ele gastou R$ 36 com DVDs, é porque nesse ano ele alugou apenas 18 DVDs. Então, ele teve um custo de 18 DVDs a R$ 2 cada um, mais os 20 da taxa de adesão, dando R$ 56 que ele gastou. Bom, e se ele alugasse os 18 DVDs na primeira opção? Bom, na primeira opção, ele teria que pagar 40 de taxa de adesão. A primeira opção tinha uma taxa de adesão maior, mas o DVD sairia mais barato, sairia por R$ 1,20 o DVD. Como ele alugou 18 DVDs, nessa opção, ele teria que pagar 18 vezes R$ 1,20, ele alugou 18 DVDs a R$ 1,20 cada um, mais os R$ 40 iniciais. Se a gente fizer essa conta, ele teria gastado nesta primeira opção um total de R$ 61,60. Então, não compensaria para ele já pagou R$ 56 na segunda opção. Mas e na terceira opção? Quanto que ele pagaria pelos 18 DVDs que ele alugou? A terceira opção não tem taxa de adesão, apenas se paga R$ 3 por DVD.
Então ele pagaria R$3 a cada um dos 18 DVDs. R$3 a 18 DVDs, ele pagaria um total de R$54. Ou seja, na segunda opção, ele pagou R$56. Este mesmo consumo, na primeira opção, ele pagaria R$ 61,60 e na terceira ele pagaria R$54, o que seria melhor para ele, pagaria R$2 a menos. Então, ele escolheu a melhor opção de pagamento? Não. Não foi a melhor opção para ele, pelo menos com esse consumo de 18 DVDs. Para ele teria sido melhor a terceira opção, sem taxa de adesão e pagando até mais caro pelo DVD alugado. O que acontece é que ele não conseguiu compensar no aluguel de DVDs a taxa de adesão que ele deveria fazer. Vamos além um pouquinho desse exercício? Só uma questão aqui nos planos. Observa bem esses planos. A opção 3, que para esse cliente foi a melhor, ela fala que você tem que gastar R$3, você gasta R$3 por DVD alugado. A segunda opção, você gasta R$2 por DVD alugado. Ou seja, te dá uma economia de R$1 por DVD. Vamos começar a analisar, ir além do que está no problema. Bom, qual que é a vantagem de pagar uma ou pagar a outra? Bom, se eu pago R$3 por DVD, eu estou na terceira opção, e você paga R$2 por DVD, você está na segunda opção, cada DVD que a gente aluga, você fica com R$1, gastando R$1 a menos. Acontece que você de cara pagou R$20 de taxa de adesão. Então, o que acontece? Se você não gastar até 20 DVDs, se você não alugar 20 DVDs, não vai valer a pena. Foi o que aconteceu com esse cliente. Esse cliente, ele alugou 18 DVDs. Bom, se ele alugou 18 DVDs, não compensou passar da 3 para 2. Na opção 3, no pacote 3, na opção 3 que ele tem dos DVDs aí, mesmo ele pagando um pouco mais caro, essa diferença nos 18 DVDs ainda não compensa o preço da taxa de adesão. Então, por isso que a opção 3 seria melhor para ele. Ele só seria vantajosa a segunda opção se ele alugasse a partir de 20 DVDs. Para quem aluga 20 DVDs, ou a opção 2 ou a opção 3 é a mesma coisa. Não faz diferença, porque o que você economiza ao longo dos DVDs está pagando a sua taxa de adesão, que eram os R$20. E o primeiro caso, a primeira opção, quando que ela é mais vantajosa? Bom, na primeira opção, a gente fica pagando, as pessoas pagam nessa opção R$1,20 por DVD. Então, em relação ao terceiro pacote, as pessoas estão pagando bem menos. Elas estão pagando R$1,80 a menos. Só que esses R$1,80 que elas vão economizando em cada DVD, tem que pagar os R$40 da taxa de adesão. Então, para que a primeira opção seja melhor do que a segunda, esse R$1,80 que é economizado em cada DVD, tem que fazer os R$40, tem que pagar os R$40 da taxa de adesão. Ora, R$1,80 por DVD, então em 10 DVDs vão dar R$18, em 20 DVDs vão dar R$36. Então, para chegar a esses R$1,80 aos R$40, que é o valor da taxa de adesão, você tem que alugar uns 23, 24 DVDs. Só a partir de 23, 24 DVDs é que vai ser preferível você pagar a primeira opção do que a terceira. E comparar a primeira com a segunda opção. A primeira opção em relação à segunda, cada DVD é só 80 centavos mais barato. Se é 80 centavos mais barato, esses 80 centavos têm que pagar os R$20 de diferença da taxa de adesão. Então, a primeira opção ela só é também vantajosa a partir de mais de 20 DVDs por que você for alugar nesse período de um ano. Então, na prática, a primeira opção só é boa se você alugar muitos DVDs. Você tem que pagar essa taxa de adesão a mais que ela tem em relação às outras. Isso é que é interferir na realidade. Isso é que é você ter uma situação que é uma situação do dia a dia e você analisar tudo que a realidade está ao redor dela. O Enem cobra isso. O Enem não quer que você simplesmente faça conta. O Enem quer que você
Pegue um problema, entenda esse problema e interfira na realidade. Outra coisa que pode ser muito abordada no Enem é a questão de inequações. Para resolver problemas da realidade, eu quero saber quando que uma coisa é maior do que outra, quando que uma coisa é menor do que outra, quando que o custo é menor, quando que a produção é maior. Então eu tenho que ficar alterando muito essas coisas. Eu tenho que ver quanto que é mais, menos, eu quero que isso seja ótimo. Ser ótimo tem que ser o maior possível ou o menor possível, depende de cada problema, depende de cada situação. Então o que nós vamos ver aqui rapidamente é como resolvemos inequações, tanto do primeiro quanto do segundo grau. Inequações são aquelas expressões que não têm a igualdade, não tem um sinal de igual, mas tem um sinal de menor ou igual ou de maior ou igual. Vamos começar com as inequações do primeiro grau, que é quando eu tenho uma função f de x igual a ax mais b e quero que esse ax mais b, por exemplo, seja maior do que zero, seja menor do que zero. Esse zero saiu melhor do que esse aqui de cima. Então, maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Então, quando eu quiser que essa função seja maior, menor, maior ou igual, menor ou igual a zero, eu terei uma inequação do primeiro grau. E como que funciona a inequação? Basicamente, da mesma forma que funciona uma equação. A equação do primeiro grau é a equação ax mais b igual a zero. Ao invés de fazer igual a zero, eu posso trabalhar com a inequação ax mais b maior que zero, ou ax mais b menor que zero. Então, eu posso trabalhar aqui ou aqui. E o jeito de resolver uma inequação do primeiro grau para a função do primeiro grau é basicamente o mesmo de resolver a equação. Para resolver a equação, esta com a setinha é a equação, o que a gente faz é passar o b para o outro lado, fica x igual a menos b, e aí passamos o a dividindo. O x é menos b dividido por a. Para resolver a inequação, a gente faz a mesma coisa. A gente passa o b para o outro lado, vai ax maior do que menos b, ou ax menor do que menos b, depende da inequação. E o problema agora é como passar esse a dividindo. Por que que passar o a dividindo é um problema? A grande questão é que para passar dividindo, depende se o número que eu estou passando dividindo é positivo ou negativo. Se o a for positivo, eu posso passar ele dividindo sem problema nenhum. Se o a for negativo, ele pode passar dividindo, só que passar um número negativo dividindo, eu tenho que trocar a desigualdade. De maior fazer ela ficar menor ou de menor fazer ela ficar maior. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Na hora que vocês estiverem resolvendo uma inequação, para você não ter esse problema, nunca passe número negativo dividindo. Tá? Não é que é proibido, mas o cuidado que você tem que ter é muito grande. Então, não passe um número negativo dividindo. Então, se você tiver uma inequação, se tiver número negativo com x, primeiro multiplica por menos 1. Só passe dividindo números positivos. E lembre-se que na hora que você multiplica por menos 1, tem que trocar o sinal da desigualdade. Se é maior, fica menor, se é menor, fica maior. Por isso que aqui na minha apresentação, eu não posso passar esse a dividindo sem saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Bom, na prática, como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver isso dividindo em dois casos e estudando o sinal da função do primeiro grau. Eu estarei resolvendo a inequação, porém de uma outra forma. No primeiro caso, o que acontece se o a é maior do que zero? Se o a é maior do que zero, a função do primeiro grau correspondente a x mais b é uma função crescente. O gráfico vai passar crescendo. E nesse caso, a função será positiva. Quando o x for maior que o menos b dividido por a, eu posso passar o a dividindo sem problemas. Igual a zero quando o x é menos b sobre a. E é menor do que zero quando o x é menor que menos b sobre a. Como é que eu posso decorar isso? Como é que eu posso saber isso sem problemas? Analisando o gráfico. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Estamos pensando aqui que o a é positivo. O a é maior do que zero. Então, se o a é maior do que zero, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta crescente. É a reta que está representada aí no plano cartesiano.
Essa reta cruza o eixo x, esse pontinho onde ela cruza o eixo x é o valor menos b dividido por a. A função f de x é igual a zero quando x é menos b dividido por a. Eu estou achando a raiz da função. Sendo uma função crescente, o que acontece com ela? Aqui, nesta região, o gráfico fica acima do eixo y. Quando o gráfico fica acima do eixo y, é porque a função está positiva. Observa bem. Corta aqui em mim, por favor. O que acontece quando a gente vai desenhar um gráfico de uma função, que eu não conheço se ela é reta, se ela é parábola, quando eu vou atribuir valores para x para achar o y? Eu estou para você uma função que você não sabe como é o gráfico. Então eu jogo para você a função 2x5 mais x4 menos x3 mais x2 menos x mais 1. Então uma função que nem eu sei como é que vai ficar o gráfico. Como que eu posso, o que eu faria para desenhar esse gráfico? Eu faria uma tabela com valores de x, valores de y, valores do f de x. E nos valores de x eu jogaria lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Não, Laurita, isso tudo de ponto? Isso tudo de ponto. Eu quero fazer um gráfico supimpa. Aí eu pegaria x valendo menos 3. Eu jogaria na função para ver quanto que dava. X valendo menos 2, eu jogava na função. X valendo menos 1, jogava na função. O que acontece? Pensa que no menos 3, quando eu joguei na função, virou 5. O que eu vou fazer no gráfico é marcar o ponto menos 3, 5. O menos 3, tudo bem, está à esquerda da origem. Agora o 5 está para cima. Se eu quero marcar o ponto menos 3, 5, eu vou marcar um ponto acima do eixo x. Então, toda vez que o valor da função dá positivo, eu vou trabalhar com um y positivo. Então, o gráfico fica acima do eixo x. Da mesma forma, se eu chutar um valor, quando eu chutasse 1, por exemplo, a função vale menos 2. Eu teria que marcar o ponto 1 menos 2 no gráfico. O ponto 1 menos 2 no plano cartesiano fica para baixo do eixo x. Todo y negativo fica para baixo do eixo x. Então, no valor 1, a função está negativa, ela está valendo menos 2, ela está menor do que 0. Então, é por isso que aqui no quadro, no gráfico, toda vez que o gráfico da função fica acima do eixo, a função é positiva ali. E toda vez que o gráfico da função fica para baixo do eixo, a função é negativa ali. Então, a função ax mais b, ela é igual a 0 quando ela está no eixo x. Então, quando ela está no eixo x, a função é igual a 0. Quando o gráfico fica acima do eixo, ela é maior do que 0. E quando o gráfico fica abaixo do eixo, ela é menor do que 0. No caso de uma função crescente, ela vai ser então positiva, vai ser maior do que 0 para valores maiores que menos b sobre a, e vai ser menor do que 0, vai estar para baixo para valores menores que o menos b sobre a. E isso considerando a positivo. Então você tem que pensar no gráfico, desenhar o gráfico e ver o que está acontecendo. E se o a for negativo? Se o a for negativo, a função é decrescente, então na hora de desenhar o gráfico ficará para baixo o gráfico, uma função que decresce. A raiz continua sendo menos b sobre a, só que agora vai inverter. Como o a é negativo, na hora que eu passar ele dividindo, ele vai ter que trocar o sinal da desigualdade. Como que isso funciona na prática? Como que isso funciona no gráfico? Funciona no gráfico dessa forma. A função agora é decrescente, então a reta está passando descendo, a gente sempre olha crescente e decrescente da esquerda para a direita. Então a função está decrescendo, a raiz continua sendo menos b sobre a. Então estou trabalhando aqui com a negativo, a menor do que 0. Essa raiz menos b sobre a, só reforçando a ideia. Eu estou com a equação ax mais b, ela cruza o eixo x quando ax mais b for 0. Ou seja, de ax mais b é 0, o ax é menos b, o x menos b sobre a. Então, eu estou cruzando o eixo x no menos b sobre a.
E a função é decrescente, então a reta passa decrescendo. Onde que o gráfico fica acima do eixo x? O gráfico fica acima do eixo x aqui. Nessa região, o gráfico ficou para cima do eixo x. Então, a função ax mais b é positiva, fica acima do eixo x, para valores menores que o menos b sobre a. E onde que a função é negativa? A função é negativa quando ela fica abaixo do eixo x. Então, a função vai ser negativa para valores maiores que menos b sobre a. Então, sempre que eu quiser ver se uma função é positiva ou negativa, seja a função de primeiro grau, a função que eu quiser, se eu conhecer o seu gráfico, eu sei quando ela é positiva, quando ela é negativa. Ela é positiva quando fica acima do eixo, é negativa quando fica abaixo do eixo. E os valores que cortam o eixo são as raízes, são os valores em que a função é igual a zero. Bom, isso para a função do primeiro grau. E a função do segundo grau? Bom, função do segundo grau, aí não tem maneira de resolver algebricamente. Quando eu digo algebricamente, eu estou falando o seguinte. Imagine uma função de primeiro grau, 2x mais 3. Quando que 2x mais 3 é maior do que zero? Eu posso resolver isso sem o gráfico pode só me ajudar. Mas se eu quiser, eu posso resolver diretamente. 2x mais 3 é maior do que zero, eu passo 3 para o outro lado, 2x é maior do que menos 3, passo 2 dividindo, x é maior do que menos 3 meios. Então, eu resolvo algebricamente a inequação de primeiro grau. A de segundo grau não tem jeito. Resolver inequações de segundo grau, saber quando que expressões de segundo grau são positivas ou negativas, só através do gráfico. Não tem como ser de outra forma. E o que eu preciso saber para ter a ideia do gráfico de uma função de segundo grau? Duas coisas é que são importantes. O valor do A e o valor do delta. Por que o valor do A é importante? O valor do A é importante porque ele mostra a concavidade. A positivo, o gráfico tem concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Então, o valor do A vai interferir na forma do gráfico, se é para cima ou se é para baixo. Como o A da função do primeiro grau interfere se a função é crescente ou decrescente. Então, o A vai interferir na forma do gráfico. E por que o delta é importante? Porque o valor do delta vai me contar quantas raízes tem a função. Lembra que quando o delta é positivo eu tenho duas raízes, quando o delta é negativo eu tenho apenas uma raiz, e quando o delta é negativo não existem raízes reais. Então, com o A e o delta, eu consigo saber quando que a função é positiva, quando que a função é negativa. Vamos analisar cada um dos casos. Primeiro caso, o que acontece quando o A é positivo e o delta também é positivo? Então, vamos analisar. A positivo significa que eu tenho concavidade para cima. Então, eu vou ter que desenhar um gráfico de concavidade para cima. Delta positivo quer dizer que eu tenho duas raízes reais. O que significa, então, o gráfico ter duas raízes? Significa que se eu desenhar um eixo x, não me interessa onde está o eixo y. Pelo fato do delta ser positivo, o gráfico da função tem que cortar esse gráfico em dois pontos, nas duas raízes. As raízes é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter que desenhar o gráfico de uma função que cruza o eixo em dois pontos. Vou ter que cruzar esse eixo x em dois pontos. E o A sendo positivo, A positivo significa que eu terei que desenhar um gráfico, que é uma parábola, de concavidade para cima. Então, eu terei que desenhar uma parábola concavidade para cima, cortando o eixo em dois pontos. Então, a minha parábola deverá ficar mais ou menos dessa forma. E eu teria aqui as duas raízes. A primeira raiz, onde cruzou o eixo x, a segunda raiz, também onde cruzou o eixo x. E agora, como é que eu vou estudar o sinal? Estudar o sinal dessa função é você perguntar onde que o gráfico ficou acima do eixo, onde que o gráfico ficou abaixo do eixo. Então, onde que o gráfico ficou para cima do eixo x? Ele ficou para cima aqui, nesta região, e nesta região aqui para trás.
Ou seja, ele ficou acima do eixo nos valores que ficam aqui e aqui. Então, quando que essa função seria positiva? Essa função seria positiva para valores menores que a primeira raiz e para valores maiores que a segunda raiz. Então, se eu quisesse resolver a inequação ax2 mais bx mais c maior do que zero, a solução seria os valores de x antes da primeira raiz ou os valores de x após a segunda raiz. E onde que o gráfico ficou abaixo do eixo x? Ele ficou para baixo do eixo x aqui. Então, para que valores de x, onde no eixo x, o gráfico ficou para baixo do eixo? Ele ficou para baixo do eixo entre as raízes. Então, se eu estivesse resolvendo a inequação ax2 mais bx mais c menor do que zero, eu quero valores negativos, eu estou perguntando onde que a função está abaixo do eixo. Então, seria entre as duas raízes. Eu resolvo a função do segundo grau, eu acho as raízes da função do segundo grau e pego os valores entre as duas raízes. Por exemplo, se as raízes derem 3 e 5, a solução seria todos os valores entre 3 e 5. Ou o intervalo de 3 a 5, ou 3 menor do que x, menor do que 5. Então, a ideia é estudar um sinal, resolver a desigualdade do segundo grau, é você esboçar o gráfico, ver quais são as raízes e se perguntar quando está acima, é quando a função é positiva, é quando você quer resolver maior do que zero, e quando está abaixo, quando é negativa, quando você quer resolver menor do que zero. Isso no caso de um A positivo e de um delta positivo. Mas não tem só esse caso. Poderíamos ter A positivo e delta igual a zero. O que significaria isso? Bom, nesse caso, novamente eu tenho meu eixo x. A positivo, terei que desenhar um gráfico que tem concavidade para cima, novamente, mas o delta igual a zero significa que eu tenho apenas uma raiz. O que ter uma raiz vai interferir? Vai interferir que meu gráfico agora, ele pode simplesmente tocar o eixo x na raiz. Então eu tenho ali a raiz e o gráfico simplesmente toca o eixo x. Então eu tenho uma raiz apenas. E nesse caso a pergunta é, para que valores de x o gráfico fica acima do eixo? Vou trocar, vou começar pela pergunta mais fácil, mais simples. Para que valores de x este meu gráfico ficou para baixo do eixo? Observa, a região aqui abaixo do eixo não teve gráfico. Essa função não ficou para baixo do eixo. Ela só ficou para o lado de cima do eixo. Todo o gráfico fica acima do eixo. A única exceção é a própria raiz. Na raiz, o gráfico não ficou nem para o lado de cima do eixo, nem para o lado de baixo do eixo. Ele ficou exatamente em cima do eixo. Então, o que acontece? Quando eu tenho o A positivo e o delta igual a zero, quando que a função é negativa? Quando que a função é menor do que zero? Menor do que zero é quando ela está para baixo do eixo. Resposta? Nunca. Uma função de A positivo e delta zero nunca fica para baixo do eixo, nunca fica negativa, nunca fica menor do que zero. E quando que ela fica positiva? Quando que ela fica maior do que zero? Para todos os valores de x, exceto a raiz. Na raiz, é o único valor em que a função vale zero. Em todos os outros, ela vale um valor maior do que zero. Então, se eu quero quando que essa função é maior do que zero, para todos os valores de x, exceto a raiz. E se eu quiser saber quando essa função é maior ou igual a zero? Bom, maior ou igual a zero, sempre. Para todos os valores, ou ela é maior, ela está acima do eixo, ou ela é zero, ela está sobre o eixo. Nunca ela será menor do que zero.
Bom, isso se o A é positivo e o delta for 0. E se eu tiver A negativo e delta menor do que 0? Não, A positivo e delta menor do que 0. Bom, nesse caso, A positivo, eu tenho que ter um gráfico, novamente, concavidade para cima. Então, eu vou ter que desenhar um gráfico de concavidade para cima e delta menor do que 0. O gráfico não pode cortar o eixo X. Gráfico de concavidade para cima que não corta o eixo X, eu só consigo desenhar assim. Ele fica concavidade para cima, não corta o eixo X. E, novamente, a pergunta mágica. Para que valores de X esse gráfico ficou acima do eixo? Para quando aqui que ela ficou para o lado de cima? Resposta, ela sempre ficou acima do eixo. Para todos os valores de X, a função está indo para cima do eixo. O que isso significa? Significa, então, que essa função ela é sempre positiva. E qual seria a solução da inequação essa função ser maior do que 0? Todos os números reais resolveriam. O conjunto dos reais seria a resposta dessa inequação. E quando que essa função vale 0? Função vale 0 quando encosta no eixo. Essa função não encosta no eixo, ela nunca é igual a 0. E quando que essa função seria negativa? Quando que essa função seria menor do que 0? Quando ela ficasse para baixo do eixo. Quando ela fica abaixo do eixo? Nunca. Então, ela nunca é negativa, nunca ela é menor do que 0. A solução da inequação, essa função menor do que 0, seria o conjunto vazio. Não existe solução para isso. Um cuidado importante e fundamental, tem muito aluno que na hora de desenhar esse gráfico costuma desenhar assim. E aí vem falar, poxa, Laureto, eu desenhei a função concavidade para cima e não encostou no eixo. Não encostou, vírgula, não encostou o pedaço que você desenhou. Se você desenha dessa segunda forma, parábola não é uma curva limitada, finita. A parábola ela é infinita. Você sempre desenha partes de parábola. Esta minha parábola aqui, ela continua subindo aqui, do outro lado ela continua subindo para lá, e ela é infinita, ela vai continuar até o infinito para os dois lados, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se eu tiver de desenhar correto, essa câmera está ótima, vou ter que desenhar ela aqui, 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 e vai até lá o satélite que está transmitindo essa aula. Então, se você desenhar dessa segunda forma, você não desenhou a parábola toda. A maneira correta de desenhá-la é continuando aqui. Ela continua. E aí você vai ter desenhado uma parábola que corta o eixo X. O que não podia, porque estávamos trabalhando com delta menor do que 0. Ela não poderia cortar o eixo X. Por isso que esse tipo de desenho aqui está errado. Então, quando o delta é negativo e o A é positivo, a função sempre é maior do que 0. E quando o A é negativo? Quando o A é negativo, o que vai mudar é a concavidade do gráfico. Ao invés de ser uma parábola agora para cima, vai ser uma parábola de concavidade para baixo. E nesse caso, o que altera? Vai alterar o desenho. E aí observa, gente, que eu estou resolvendo função de segundo grau e inequações de segundo grau apenas analisando o gráfico. Então, A negativo, delta positivo tem duas raízes. Tenho que cortar esse eixo X em 2 pontos. Então, desenhar uma parábola com cavidade para baixo, porque o A é negativo, e delta positivo, cortando esse eixo em 2 pontos, eu desenharia uma parábola assim. Ela está com concavidade para baixo e possui duas raízes, 2 valores em que ela cruza o eixo X. E agora a pergunta, quando que essa função é positiva? Quando que essa função é maior do que 0? Agora será maior do que 0 entre as raízes. Lembre-se, maior do que 0 é a mesma coisa que eu te perguntar, onde que o gráfico ficou acima do eixo X? Então agora, maior do que 0 para todos os valores entre as duas raízes.
E quando que essa função seria negativa? Quando que essa função seria menor do que zero? Menor do que zero, quando o gráfico fica para baixo do eixo x. Para baixo do eixo x, eu teria nesta região do eixo, ou então nesta outra região. Então, o que vai acontecer agora é que onde que a função é negativa? Ou para valores antes da primeira raiz, ou para os valores após a segunda raiz. E quando que ela é positiva? Entre as raízes. Entre as raízes positiva, fora das raízes negativa. E observa que eu não estou escrevendo aquele sinalzinho de mais e de menos, porque a questão não é escrever mais e escrever menos. A questão é você se perguntar onde que ficou para cima do eixo, onde que ficou para baixo do eixo. Bom, e isso se eu tiver delta positivo. E delta igual a zero. Delta igual a zero e o A negativo com cavidade para baixo. Delta igual a zero, uma única raiz. Então, novamente, eu terei que desenhar o gráfico e que ele vai agora tocar o eixo x. Então, é um gráfico que toca o eixo x com concavidade para baixo. Ele possui uma única raiz. E aí a pergunta mágica, quando que esse gráfico ficou para cima do eixo x? Resposta, nunca. Essa função nunca é positiva. Ela nunca é maior do que zero. Ela nunca fica para cima do eixo x. E quando que ela ficou para baixo do eixo x? Resposta, quase sempre. O único momento que ela não ficou para o lado de baixo foi na raiz. Aqui na raiz, o gráfico não ficou para o lado de baixo do eixo, ele ficou em cima do eixo. Então, quando que essa função é negativa? Quando que essa função é menor do que zero? Ela é menor do que zero para todos os valores de x, exceto a raiz. Na raiz, a função é igual a zero. Então, essa função de segundo grau com delta igual a zero, com concavidade para baixo, com exceção da raiz, ela sempre é negativa. Então, se eu quiser resolver a desigualdade, essa função menor ou igual a zero, o que vai acontecer, ela será menor ou igual a zero sempre. Para todos os valores de x, ou ela é menor ou ela é igual. Ou ela está para baixo do eixo x, ou ela está em cima do eixo x. Quando que ela é maior do que zero? Quando que ela é positiva? Nunca. Conjunto vazio seria a resposta de uma inequação dessas. Bom, e o último caso a considerar é quando eu tenho A negativo e delta também negativo. Quando eu tenho A negativo e delta negativo, significa A negativo, terei que desenhar um gráfico de concavidade para baixo. Delta negativo, esse gráfico não pode cruzar o eixo x. Então, um gráfico de concavidade para baixo sem cruzar o eixo x, só nessa posição. Então, só é possível desenhar desse jeito, ele é para baixo do eixo x. E como eu acabei de falar, quando que esse gráfico ficou para cima do eixo x? Esse gráfico aqui nunca fica para cima do eixo x. Então, essa função é positiva. Quando que esse gráfico ficou no eixo x? Nunca. Então, essa função também nunca vale zero. E quando que esse gráfico ficou para baixo do eixo x? Sempre. Para todos os valores de x, o gráfico só ficou para baixo. Então, essa função sempre é negativa. Então, se eu perguntar qual é a solução dessa função ser maior do que zero? Maior do que zero, gráfico para cima, solução conjunto vazio. Ela nunca ficou para cima. Qual é a solução dessa função ser menor do que zero? Essa função sempre foi menor do que zero. Sempre o gráfico ficou para o lado de baixo. Então, para todos os valores de x, essa função é menor do que zero, essa função é negativa. Então, sempre que eu quiser resolver uma inequação do segundo grau, eu terei que esboçar o gráfico da função. Eu vou ter que descobrir se o delta é positivo, o delta é negativo, o delta é zero, achar as raízes e aí me perguntar quando que essa função está para cima do eixo, quando que essa função está para baixo do eixo.
podem acontecer um desses 6 casos que a gente analisou aqui. Vamos ver como é que essas desigualdades, como é que essas funções de primeiro grau e segundo grau entram nos problemas do Enem. Então está aí no seu livro uma atividade que foi uma atividade do Enem de 2011. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. Bens a Deus, nessa indústria não sobra produção. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dada por uma função, simbolizada por CT. Então, CT se refere a custo total, e vamos sempre ler problemas dessa forma. Leia o problema e já vá descobrindo o que as coisas querem dizer. Então, CT se referencia a custo total e é o custo de produzir uma quantidade de produtos que está sendo chamada de Q. Então, Q é a quantidade de produtos que está sendo produzida. Bom, enquanto isso, o faturamento que essa empresa obtém com a venda dessa mesma quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. Então, FT significa o faturamento total. Então, eu tenho custo total e tenho faturamento total. Gente, muito cuidado com essa palavra faturamento. Tem muita gente que confunde faturamento com lucro. São duas coisas diferentes. Faturamento é todo o dinheiro que entra na empresa. Não quer dizer que seja o lucro. Então, tudo que entra de dinheiro na empresa é o faturamento. Então, por exemplo, imagina que eu seja um fabricante dessas televisões aqui, e que eu venda cada televisão dessas por R$1.000. Se eu vender 10 televisões, quanto de dinheiro que eu vou receber? 10 mil. 10 mil será o meu faturamento. É o quanto de dinheiro que entrou. Não quer dizer que o meu lucro seja de 10 mil. Por que que o lucro não é de 10 mil? Porque eu gastei para produzir essa televisão. Eu tenho que pagar matéria-prima, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar minha conta de água, minha conta de luz. Então, o que eu tenho é o faturamento, é simplesmente o dinheiro que entra. Não quer dizer que é o lucro. Então, muito cuidado quando estiver fazendo esse tipo de exercício. Continuando, então, a leitura. Eu tenho o custo total CT, o faturamento FT e Q é a quantidade de produtos. Continua aí o item. O lucro total, que ele está chamando de LT, é obtido pela venda dessa quantidade Q de produtos e é dada pela expressão o lucro é o faturamento menos o custo, que é a função que você já está acostumado. O lucro é o dinheiro que entra, o faturamento, menos o custo, que é o dinheiro que você gasta. E aí ele coloca, considere que as funções f de Q, FT, o faturamento, seja 5Q, e que o custo seja 2Q mais 12. Qual é a quantidade mínima de produtos que essa indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? E aí entram as opções. Quanto que eu tenho que fabricar para não ter prejuízo? 0, 1, 3, 4 ou 5 produtos. Então, resolvendo bastante rapidamente, essa questão nem é tão complicada. O meu lucro é o faturamento menos o custo. Então, o faturamento foi dado, era o 5Q, menos o custo, 2Q mais 12. Então, que também foi dado. Fazendo essa conta, 5Q menos 2Q dá o 3T, e este menos que está aqui com o mais acaba virando menos. Então, 3Q menos 12. Então, o lucro da minha empresa é dada por 3Q menos 12. Eu quero que não haja prejuízo. Quando que eu não vou ter prejuízo? Quando o lucro for maior ou igual a 0. Se o lucro é maior ou igual a 0, não tem prejuízo. Então, o que eu faço? Eu igualo o lucro, 3Q menos 12, maior ou igual a 0.
E como eu falei, essa inequação é do primeiro grau. Para inequações do primeiro grau a gente pode fazer isso. Eu vou pegar essa inequação e resolver normalmente. 3Q menos 12 maior ou igual a zero, eu passo 12 para o outro lado. Então, menos 12 vai para o outro lado, mais 12. E agora eu vou passar o 3 dividindo. O único cuidado que eu pedi para vocês foi, nunca passe números negativos dividindo, só passe números positivos. No caso, 3 é positivo, então pode passar dividindo sem se preocupar com nada. Passando 3 dividindo, eu vou descobrir que o Q é maior ou igual a 4. Então, a quantidade mínima de produtos que eu tenho que fazer serão 4. A quantidade produzida, que era essa quantidade, tem que ser maior ou igual a 4. Então, para não ter prejuízo, a partir de 4 unidades, eu não tenho prejuízo. Gente, detalhe importante, foi pedido não ter prejuízo. Não ter prejuízo é diferente de ter lucro. Ter lucro, eu teria que pedir que esse meu lucro fosse maior do que zero. Não ter prejuízo pode ser zero. Então vamos tomar muito cuidado com essa leitura, com esses termos que são utilizados. Se eu trabalho numa empresa que esse ano deu lucro zero, eu não tive prejuízo, a empresa não teve prejuízo. Ela não perdeu dinheiro. Não ganhou, mas também não perdeu. Ter lucro zero é não ter prejuízo e também não é não ter lucro. Então, toma cuidado com o jogo de palavras que podem aparecer nas questões. São sempre essas questões que nós estamos colocando, são questões do Enem. É essa maneira que eles cobram. Isso tudo está envolvido. Se eu quisesse, nesta mesma questão, ter abordado qual é a quantidade mínima para haver lucro, o que mudaria? O que mudaria é que para haver lucro, a tela, por favor, esse sinal que é maior ou igual, ele seria simplesmente maior. E se esse sinal passa a ser maior, a minha resposta seria que maior do que 4. Então, para ter lucro, eu teria que produzir mais do que 4 unidades. E aí a resposta seria pelo menos 5. Então, olha como que isso é diferente e como que isso interfere na resolução de um exercício. Então, muito cuidado com esse jogo de palavras. Nessas questões, muito cuidado. Faturamento é só o dinheiro que entra, não é o lucro. O lucro é o dinheiro que entra, o faturamento, menos as suas despesas. E o que é o tomar cuidado? Ter lucro, não ter prejuízo. São duas coisas semelhantes, porém um pouquinho diferentes. Mais um item. Como? Já temos uma pergunta, por favor, então, coloca aí para nós. Quando delta for igual a zero, o valor da raiz será o mesmo valor do y do vértice? Volta aqui para mim, por favor. Vamos voltar lá. Quando delta for igual a zero. Bom, quando delta for igual a zero, deixe eu colocar então o eixo y para responder a sua pergunta. Quando delta for igual a zero, eu concordo que a raiz é o vértice. Então, aqui é o vértice da função. Acontece que o y desse vértice, y eu levo lá para o eixo y. O y desse vértice é zero. Então, quando delta é zero, o vértice não é o y do vértice. O vértice é o x do vértice. A raiz é o x do vértice. Então, por exemplo, se eu colocasse uma função com delta negativo, poderia ser menos x2, menos 2x, menos 1. Menos x2, deixa eu trocar para ficar uma conta fácil. Menos x2 mais 2x menos 1. Se a gente fizer as continhas, vai ter, eu já tenho um a negativo, que é menos 1, o delta, que é 0. A raiz dessa função é o x igual a 1. Então, este ponto seria o 1 do eixo x. O vértice seria o ponto 1, 0. Ou seja, a raiz não é o y do vértice, a raiz é o x do vértice. A raiz é o menos b sobre 2a. O que a gente pode observar também da fórmula. Lembra, o x do o vértice, as coordenadas do vértice, eram menos b por 2a, menos delta sobre 4a.
Então, quando eu tenho delta igual a zero, eu zero o y. E a raiz fica sendo o x. Então, quando eu estou no caso delta igual a zero, o vértice é a raiz. E o valor da raiz é o x do vértice, não é o y. O y do vértice sempre fica igual a zero. Muito obrigado pela pergunta, continua mandando aí pra gente, hein? Teve dúvida? Pergunte. Nosso próximo, um item da segunda aplicação do Enem de 2010. Para quem não se lembra, 2010 nós tivemos 2 Enem, teve um Enem aí que deu um problema e acabaram que eles aplicaram um segundo Enem depois. A questão é, Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. E sua irmã Clara também precisa estacionar o carro, porém por um período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. Simplesmente R$ 5,00 por hora. Ponto. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas. E mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração ultrapassada. Quais são os estacionamentos que são os mais econômicos para Lucas e Clara? Então, para eles é melhor verde preto, verde amarelo, amarelo amarelo, preto preto ou verde verde? Então, a questão aí, os dados estão aí, o Lucas quer ficar 40 minutos, a Clara quer ficar 6 horas, o verde, R$ 5,00 por hora, não interessa, não tem permanência mínima, amarelo, até 4 horas, R$ 6,00, R$ 2,50 por hora extra, e o preto, até 2 horas, R$ 7,00, R$ 1,00 por hora extra. Qual que é o melhor estacionamento para cada um deles? 2 minutinhos de cronômetro, tenta aí e me fala qual é o melhor estacionamento para cada um deles. E aí, gente, qual que é o melhor estacionamento para cada um deles? O que você deve ter pensado aí? No caso do Lucas, que ficou 40 minutos. Então, primeiro, 40 minutos, eu só tenho as questões aí em horas. Quantas horas que o Lucas ficou? 40 minutos são 40 60avos da hora. Cada minuto é 1 60avos da hora. Então, o Lucas ficou 2/3 de hora. Quanto que ele pagou no estacionamento verde? O estacionamento cobra R$ 5,00 por hora. Como ele ficou 2/3 de hora, para o estacionamento verde, 2/3 de R$ 5,00, R$ 3,33. Então, R$ 3,33, ele ficou um pouquinho menos de 1 hora, então nem chegou a pagar os R$ 5,00.
O estacionamento amarelo. Bom, o estacionamento amarelo, ele tinha o valor de R$6 até 4 horas. Então, como o Lucas ficou até 4 horas, pelo amarelo, R$6. E o estacionamento preto? Tem o preço de R$7 até 2 horas. Acho que aqui eu estou trocando esses valores. Mas, independente disso, R$7. Então, para o Lucas, o melhor estacionamento, que ele paga menos, é o estacionamento verde. Para a Clara. Para a Clara, ela cobra R$5 por hora no estacionamento verde. Como ela quer ficar 6 horas, teria para ela um total de R$30. No estacionamento amarelo. O estacionamento amarelo cobra R$6 por 4 horas. Então, R$6 de cara ela já sai pagando. Mais R$2,50 por hora extra. Então, como ela vai ficar mais 2 horas, R$2,50 vezes 2, que dão 5. Então, para a Clara, o total é de R$11 no estacionamento amarelo. E o estacionamento preto? Era R$7 até 3 horas e mais R$1 por cada hora extra. Então, R$7, 3 vezes R$1, R$10. Então, para a Clara, o mais vantajoso era o estacionamento preto. Ela pagaria apenas R$10. No outro, ela pagaria 11 e no primeiro, ela pagaria 30. Então, a resposta desse item é a letra A. Bom, analisando, indo além. E quanto que custaria para estacionar um carro X horas em cada um desses estacionamentos? Como é que eu analisaria essa questão? Quer dizer, eu já fiz aí o Lucas, a Clara, agora eu quero um caso genérico. X horas em cada estacionamento. O que vai acontecer? O estacionamento verde, R$5 por hora. Então, como quer ficar X horas, o que vai pagar? 5 vezes X. 5 vezes o tempo que ficar no estacionamento. Então, a função que mostra, que modela o estacionamento verde, é a função 5x. O valor que você paga, 5x. Em um gráfico, função f de x igual a 5x é uma função do primeiro grau. É uma reta crescente que está desenhada aí com seus valores. Observa que você tem uma reta que está funcionando bonitinho. Para 2 horas pagamos R$10, para 4 horas paga R$20 e assim sucessivamente. Então esse que seria o gráfico que mostra o custo no estacionamento verde. No estacionamento amarelo, atenção para o estacionamento amarelo que ele tem um truquezinho aí. Ele cobra R$6 até 4 horas, mais R$2,50 por hora extra. Então, quanto é o custo no estacionamento amarelo? Depende. Se você ficar até 4 horas, você paga 6. Agora, se você ficar mais do que 4 horas, o que você tem que pagar? Você tem que pagar os R$6 das 4 horas, mais R$2,50 por hora extra. E esse que é o truque que tem aí. Se você ficar mais de 4 horas, quantas horas extras você fica? Então, se você ficar 10 horas, quantas horas extras foram? Foram 6. Como é que você fez essa conta? Você tem que tirar 4 do tempo total que você ficou. Então, se você fica X horas no estacionamento, as horas extras são X menos 4. Então, você tem que pagar R$2,50 vezes, não X, mas vezes X menos 4. E se a gente for desenhar esse gráfico tem, então, uma quebra. Ele é constante, R$6 até 4 horas, e a partir daí, você fica pagando R$2,50 por cada hora extra. Então, o gráfico ele é constante até as 4 horas e depois começa a subir. Tá? Cuidado que esse gráfico não está na mesma escala do anterior. Observa que nesse gráfico aqui é simplesmente 5, aqui é 10, aqui é 15, aqui é 20. No gráfico anterior, você tinha valores, o 20 estava lá embaixo. Então, esse gráfico está em outra escala. E como que funciona o estacionamento preto? Estacionamento preto eu peguei aqui, eu estou fazendo uma confusão de 2 horas e 3 horas, mas o meu gráfico está assim, vamos pensar que são R$7 até 2 horas, mais R$1 por hora extra.
Então, de novo, se eu ficar até 2 horas, R$ 7. Se eu ficar mais do que 2 horas, eu tenho que pagar R$ 7 mais R$ 1 pelo que passar de 2. O que passar de 2 será que x menos 2. Então, o que passa de 2 horas é x menos 2, e eu terei que pagar R$ 1 para cada hora que passar de 2. E nesse caso, meu gráfico fica com essa forma. R$ 7 até 2 horas, constante, e depois eu passo a pagar R$ 1 pelo que passa. E o que acontece? Se eu colocar os 3 gráficos em uma mesma figura, eu consigo ter uma noção de como funcionam os 3 estacionamentos. O primeiro estacionamento, que era o estacionamento verde, ele era R$ 5 por hora, uma função que começava lá na origem. O segundo estacionamento, que era o seu estacionamento amarelo, ele ia constante até as 4 horas e depois começava a subir R$ 2,50 por hora. E o terceiro estacionamento, que era o estacionamento preto, ele ia constante até 2 horas e depois começava a subir. Porém, subia mais lentamente. Então, eu tenho aí uma noção, com os 3 gráficos, eu posso falar quando que é melhor usar um, quando que é melhor usar outro. Então, no caso do Lucas, que ficou só 40 minutos, 40 minutos vai estar mais ou menos aqui. Então, em 40 minutos, ainda é melhor para o Lucas usar o estacionamento verde. O verde é mais barato para ele. Já a Clara, que ficou 6 horas, 6 horas está aqui. O verde é muito maior para ela. Então, para ela, foi melhor utilizar o estacionamento amarelo. Então, você tem aí que esse problema, os gráficos explicam o que está acontecendo. Se eu for ficar 12 horas, para mim o verde é um preço absurdamente alto, o amarelo é um preço intermediário e o preto seria o melhor de todos. Então, com um gráfico eu consigo interpretar isso. Mais uma que está aí no seu livro. Em uma viagem de férias, 2 amigos, o Rui e o Cláudio, decidem ir a um festival de música eletrônica. Tem gente que gosta, né? O festival é composto de 10 dias de festa. Uma empresa prepara 3 pacotes de venda. Pacote 1, taxa de R$ 40 por dia de festival. Só isso. Vai no festival, R$ 40. Pacote 2, taxa de R$ 80, mais R$ 10 por cada dia de festival. Então, não interessa quantos dias você vai, paga 80, mais 10 por cada dia de festival que você for comparecer. E o pacote 3, R$ 60 para 5 dias de festival, mais 15 por cada dia a mais. Bom, o Rui quer ir a 8 dias de festa e o Cláudio quer ir a 4. As melhores opções para eles são quais pacotes? Então, novamente, o Rui quer ir 8 dias, o Cláudio quer ir 4. Pacote 1, não tem taxa inicial, R$ 40 por cada dia que você for. Pacote 2, paga 80 mais R$ 10 por dia. E pacote 3, R$ 60 por 5 dias, mais 15 por cada dia extra. Qual é o melhor pacote de festa aí para cada um dos dois, o Rui e o Cláudio? Pensa aí, 2 minutinhos, gurinha mesmo, a gente volta com a resposta. Mas pensa aí, faz você aí primeiro.
Então, gente, qual é o melhor pacote para o Rui e para o Cláudio? Vamos verificar aqui. Para o Rui, que quer ir 8 dias de festival. Primeiro pacote, então, era R$ 40 por dia de festival. Então, 40 ele quer ficar 8 dias, R$ 320. Pacote 2, era ele primeiro paga 80, mais R$ 10 por cada dia que ele quisesse ir. Então, paga os R$ 80 e como ele quer ir 8 dias, 10 vezes 8. Então, R$ 160. O terceiro pacote, R$ 60 por 5 dias. Então, 60 já pagou 5 dias. Mais R$ 15 por cada show que ele quer ir a mais. Como ele quer ir mais 3 shows, ele quer ir em 8 shows no total, 3 vezes 8, 3 vezes 15. 3 vezes 15, 45, com 60, R$ 105. Então, para o Rui, é melhor ele pedir o pacote 3. No pacote 3, ele vai pagar R$ 105. No 2, ele pagaria 160 e no 1, 320. Então, para o Rui, o pacote 3. Para o Cláudio, que só quer ir em 4 dias. Bom, o primeiro pacote, R$ 40 por dia. R$ 40 por dia, 40 vezes os 4 dias que ele quer ir, R$ 160. Primeiro pacote, 160. O segundo pacote, pagar R$ 80 e mais R$ 10 por show. Então, ele quer ir em 4 dias, então R$ 80 mais 10 vezes 4, mais 40, 120. E o pacote 3, até 5 dias, R$ 60. Então, como ele quer ir só em 4, ficam os R$ 60. Então, para o Cláudio, também o pacote mais vantajoso é o pacote 3. Então, tanto para o Rui quanto para o Cláudio, o melhor pacote é o pacote 3. A resposta é a letra E. Vamos novamente além. E se eles quisessem ir em X dias em cada um dos 3 pacotes? Quanto que custaria para ir em X dias? Então, vamos analisar. Primeiro pacote, R$ 40 por dia. Então, R$ 40 em cada dia, X dias no total, o primeiro pacote, 40 vezes X. Então, a função que mostra o custo do primeiro pacote é a função 40x. 40x é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, de novo, você tem uma reta sendo aí o pacote 1. Pacote 2, R$ 80 fixo. E R$ 10 por dia de festival que a pessoa quiser ir. Como nós estamos falando que vamos em X dias, então tem que pagar 80 mais 10 vezes X. Então a função que mostra o custo do pacote 2 é a função 80 mais 10x, ou 10x mais 80. Continua sendo uma função de primeiro grau, o gráfico continua sendo uma reta, porém agora não é uma reta passando na origem, é uma reta que começa passando no 80. Então ela parte do 80 mais R$ 10 por cada dia de show. Então o primeiro gráfico é uma reta, porém saindo da origem. O segundo gráfico é uma reta, porém saindo do valor 80. E o pacote 3, que foi o melhor para os dois. O pacote 3 falava o seguinte, R$ 60 por 5 dias de festival, mais 15 por dia extra. Bom, então o que acontece? De novo, eu tenho 2 opções, 2 casos a considerar. Se x for menor ou igual a 5, 60. Então, se eu quiser ficar até 5, 60. Se eu quiser mais do que 5, quanto que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar os 60 mais R$ 15 pelo dia extra. Então, de novo, se eu quero ficar X dias, 5 dias são os regulares, seriam os normais para esse pacote. O resto seria dia extra. Então, os dias extras são X menos 5. Então, não são X, são X menos 5 dias extras. Ou seja, se eu quiser ficar 6 dias, eu não vou pagar 6 vezes 15. Eu não vou ficar 6 dias extras, eu vou ficar 1 dia extra. 6 menos 5. Então, por esses dias extras, eu pago os R$ 15. Então, vai ficar 60 mais 15 vezes
x menos 5. E se eu desenhar esse gráfico, novamente, fica um gráfico que é uma função constante até os 5. Até 5 dias eu pago R$60, essa reta horizontal. A partir de 5 dias que eu começo a aumentar o preço, que eu vou aumentando de 15 em 15. E se eu colocar os 3 gráficos numa mesma situação, o que eu vou observar? O primeiro gráfico aí, a reta passando na origem, é o pacote 1. Então, o pacote que me cobra R$40 por dia de espetáculo. Observa que, rapidamente, o pacote 1 passa a ser o maior de todos. Então, o pacote 1 só é vantajoso se eu for ficar muitos poucos dias de festival. Na realidade, só se eu ficar um dia de festival é que o pacote 1 é vantajoso. Com 2 dias de festival, ele já não é o mais vantajoso de todos. Então, o pacote 1, só para quem fosse ficar um dia de festival. Pacote 2 era a reta que começava partindo do 80. Então, este é o pacote 2. E o pacote 3? Ele vai constante até 5 dias e depois que o preço começa a aumentar. Então, não é surpresa que todos os dois tenham ficado com o pacote 3. Porque observa bem que nesse pedaço que eu examinei o gráfico, até 10 dias, que é a duração do festival, sempre o pacote 3 é melhor do que o pacote 2. Então, o que acontece? O dono dessa loja não está usando a habilidade 23 do Enem, que é de avaliar com argumentos algébricos uma situação prática para resolver um problema e interferir na realidade. Por quê? Porque analisando esse gráfico, eu observo que o segundo pacote sempre é mais caro que o terceiro. Ninguém deve comprar o segundo pacote. Se tiver de comprar o segundo pacote, compre o terceiro, o gráfico fica abaixo. Você vai pagar menos. Nós estamos falando ali de preço, de dinheiro. E o pacote 1? Pacote 1 só deve vender para quem vai assistir um dia de festival. Qualquer outro caso, o pacote 1 é pior do que o terceiro. Então, essa empresa aí de turismo, ela vai ter esse problema, quem está organizando isso vai ter esse problema. Não deve vender pacote 2. Quem comprar pacote 2 está jogando dinheiro fora. O pacote 3 atenderia e seria mais barato em qualquer caso do festival, já que o festival vai ter 10 dias de festival. Mas observando o gráfico aqui, eu vejo que o gráfico 3 está crescendo mais rápido que o gráfico 2. Eventualmente, esses dois gráficos vão se encontrar. Então, eu posso me perguntar, quando que o pacote 2 ia se tornar melhor que o pacote 3? Bom, como é que eu posso resolver essa nova situação? O pacote 2, eu cobrava 80 mais 10x. O pacote 3 era os R$60 mais R$15 pelo que passasse de 5 dias. Então, a minha pergunta é, quando que o pacote 2, o 80 mais 10x, é menor que o 60 mais 15 vezes x menos 5? Então, eu vou resolver essa desigualdade e essa inequação. Passando 15 multiplicando aqui, 15 vezes x fica 15x, 15 vezes 5, 75. Então, eu vou ter 80 mais 10x menor que 60, mais 15x menos 75. Jogando todo mundo com x para o primeiro lado da igualdade, o 10x continua, o 15x vai para o lado de lá, então ele vai como menos 15x. E no segundo lado, o 60 continua, os menos 75 continua, e o 80 vai para o outro lado como menos 80. Fazendo essas continhas, 10x menos 15x menos 5x, 60 menos 75 menos 80 menos 95. Aquilo que eu comentei com vocês, nunca passe um número negativo dividindo. Então, se eu tenho 5x menor do que 95, multiplico essa desigualdade por menos 1. Multiplicando por menos 1, menos 5x vai ficar mais 5x, e o sinal de menor, sempre que eu multiplico por menos 1, eu tenho que trocar o sinal. O sinal que era menor passa a ser maior. Então, eu vou ficar que 5x é maior do que 95,
Aí sim eu posso passar o 5 dividindo, x maior que 19. Então, quando que o pacote 2 vai ser vantajoso em relação ao pacote 3? Só quando eu tivesse mais que 19 dias de festival. Então, a partir de 20 dias de festival, é que seria vantajoso comprar o pacote 2 e não o pacote 3. Só que falou lá no iniciozinho da questão, lá no comecinho da questão, foi falado que o festival só durava 10 dias. Então, está confirmado, nunca o pacote 2 é melhor do que o pacote 3. Vamos pegar mais um item. Esse caiu agora no Enem desse ano, o Enem de 2012. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos na loja do parque. Então você vai brincar lá no shopping, brinca lá na maquininha e recebe ticket quando o joguinho acaba. Suponha que no período de uso de um brinquedo em um certo shopping custa R$3. Então, cada vez que vai brincar, R$3 é descontado do cartão. E uma bicicleta custa 9.200 tickets. Uma criança recebe 20 tickets em cada período de tempo que ela joga. Qual é o valor em reais que ela vai ter que gastar para ter a quantidade de tickets necessários para trocar pela bicicleta? Então, ela quer a bicicleta. Quanto que o papai dessa criança tem que colocar no cartãozinho para ela ganhar os tickets da bicicleta? Então, quantos reais vai custar essa bicicleta? Bom, tenta você primeiro. Essa é muito rapidinha. 1 minuto de cronômetro. Com 1 minuto dá para fazer. Então, cada período de uso, R$3 e a criança ganha 20 tickets. A bicicleta, 9.200 tickets. Quanto que ela vai ter que gastar para ter os tickets que dá para trocar pela bicicleta? 1 minuto de cronômetro. Então, gente, quanto que deu aí? Vamos verificar. A bicicleta custa 9.200 tickets. Você ganha 20 tickets por cada período de jogo. Então, você vai ter que fazer 9.200 dividido por 20 para ver quantos períodos você vai ter que jogar. Fazendo a divisão, 9.200 por 20, você vai ter que jogar 460 períodos, ou seja, 460 vezes. Cada período custa R$3. Se você está jogando 460 períodos, vai dar um total de 3 vezes 460, R$1.380. Resposta, letra D. Ou seja, para o papai dessa criança, não valeu a pena essa bicicleta. R$1.380, ele compra muito mais do que uma bicicleta no mercado. Tá? Mas vale a alegria da criança de ficar jogando lá 460 períodos na maquininha. Bom, parece que temos algumas perguntas que chegaram aí. Por favor, coloca na tela. Por que quando multiplicamos uma inequação por um número negativo, devemos trocar o sinal de maior para menor? Vamos responder. A grande questão é pela ordenação dos números. Quando eu coloco os números na reta, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então, se eu olhar na reta, o 2 é menor do que o 3. O 2 está à esquerda do 3. Estar à esquerda na reta é ser menor. Se eu multiplicar por menos 1, eu terei menos 2 e menos 3.
E entre menos 2 e menos 3, o menor não é o menos 2. Menos 2 é maior. O menos 2, ele está à direita do menos 3. Então, o menos 2 é maior do que menos 3. Então, quando eu multiplico um valor, uma inequação por menos 1, o que acontece é isso. Se os dois números eram positivos e um já era menor, quando multiplica por menos 1, a reta ela muda de sentido. Então, o 1, menos 1 é que passa a ser maior do que menos 2, que passa a ser maior do que menos 3. E é o contrário, do 1, que é menor do que o 2, que é menor do que o 3. Então, por isso que quando eu multiplico por menos 1, tem que trocar o sinal. Se antes era menor, quando multiplica por menos 1, ele passa a ser maior. Então, essa aqui é a ideia de por que quando multiplica por negativo, no caso, multiplicar por menos 1, a gente troca o sinal da desigualdade. Bom, vamos prosseguir. Mais um item para vocês. Eu tenho uma usina elétrica que ela está localizada em um trecho do rio que tem 200 metros de largura. Os custos para passar um novo cabo da usina até uma cidade que fica 2 quilômetros rio abaixo, do outro lado do rio, são R$ 180 por metro de cabo cruzando o rio e R$ 100 por metro de cabo estendido por terra. Então eu tenho uma usina, uma cidade que fica do outro lado do rio, e se eu vou ter que passar um cabo, vou ter que passar energia da usina até a cidade, então o cabo embaixo do rio, cruzando o rio, R$ 180, cabo em terra, R$ 100 por metro. Então está aí um desenho ilustrando a situação. Eu tenho um rio, meu rio corre aqui, tranquilo. Eu tenho meu rio tem 200 metros de comprimento, de largura, e a cidade fica 2 quilômetros rio abaixo. Ou seja, essa distância da usina até a cidade, 2 quilômetros. E eu terei que passar um cabo que vai da usina até a cidade. Suponha que o cabo saia da usina em direção ao ponto Q no lado oposto do rio, que fica a X metros do ponto P na margem oposta à usina. Então, o que está representado aqui na figura, o cabo sai da usina até o ponto Q. Esse ponto Q fica a X metros da direção da usina. Qual é a lei da função c de x que fornece o custo do cabo em função da distância x? Ou seja, a figura é essa. Lembrando que a distância aqui do ponto P até a cidade são 2 quilômetros. Eu vou ter um cabo da usina até o ponto Q e do ponto Q de queijo até a cidade. Da usina até o ponto Q, o cabo é submerso, então custa R$ 180 um metro. E do ponto Q até na cidade, R$ 100 um metro. Tenta você aí, 2 minutinhos de cronômetro, rapidinho, que a aula já está no final, quanto que custa esse cabo que vai da usina até a cidade.
Nossa, já, gente, isso aqui é treinando para o Enem, é questão jogo rápido, resposta rapidinha. Vamos ver o que você deve ter pensado aí. Eu quero saber quanto que vai me custar esse cabo submerso mais o cabo em terra. Então eu vou pensar primeiro neste triângulo que eu tenho aqui. Onde aqui eu tenho o cabo submerso. Se você observar esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então o que vai acontecer, se eu usar o teorema de Pitágoras desse triângulo, eu terei S ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. 200 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, voltando aqui, eu tenho este triângulo. A hipotenusa dele é o S, a quantidade de cabo submerso. E os dois catetos, 200 metros, que é o tamanho do rio, e x metros, que foi quanto que eu afastei para chegar no ponto P. Então, S ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é o 200 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então, com esse teoreminha de Pitágoras, eu descubro quanto de cabo submerso que eu estou usando. Então, S ao quadrado é 200 ao quadrado mais x ao quadrado. 200 ao quadrado, 40.000. Então, o S vai ser a raiz de x2 mais 40.000. Laurito, posso dividir e falar que a raiz de x2 mais raiz de 40.000? Infelizmente não. Raiz você não pode separar quando tem soma e subtração. Só quando tem produto. Então, eu medi quanto de cabo submerso que eu vou precisar. Raiz de x2 mais 40.000. Cada metro custa R$180. Então, meu custo total, vou chamar de CS, o custo submerso, 180 vezes a quantidade de cabo que eu uso. Raiz de x2 mais 40.000. Então, isso que eu vou gastar nos cabos submersos. E o cabo em terra? Cabo em terra, voltando lá para a figura inicial, o comprimento total, a distância de P até a cidade eram 2 quilômetros. De P até Q, x metros. Então, cuidado com a unidade. A distância total da cidade até P não é 2 menos x, porque 2 é quilômetro e x é metro. Então, eu vou passar tudo para metro, eu tenho o preço do cabo em metro, então eu vou passar esse 2 quilômetros para metro. Então, o total de cabo em terra que eu vou ter é de 2.000 menos x metros. Cada metro custa R$100, então eu vou gastar o total de 100 vezes 2.000 menos x. Então, quanto que é o meu custo total? O meu custo total, é a função que eu pedi, seria essa aí. 180 vezes a raiz quadrada de x2 mais 40.000, mais 100 vezes 2.000 menos x. Observa que eu estou usando a álgebra para resolver um problema prático. Bom, eu posso continuar esse problema indo além e analisando a função. Se eu pegar esta função custo, quanto custa o meu cabo, e fizer um gráfico dessa função, o gráfico terá essa forma. Ou seja, eu estou começando num valor bastante alto, próximo a R$230.000 para os cabos. O cabo começa a diminuir de preço, mas depois volta a crescer. Analisando só aquele primeiro pedacinho mais atentamente, eu observo que um valor mínimo está mais ou menos aqui, um pouco mais de 100 metros de distância. Entre 100 e 150, um pouquinho mais para o 150 do que para o 100. Bom, o custo mínimo, você ainda não sabe calcular isso, mas isso poderia ser dado também numa questão. O custo mínimo é 133,66. Quando você usa x igual a 133,63, você vai ter o menor custo possível. Quanto que é esse custo mínimo? Qual é o menor preço que pode sair para essa usina ligar até a cidade? Bom, eu tenho essa função, então seria só de substituir no lugar do x, aqui e aqui, aquele valor de 133. No caso, se você substituir, o menor custo que pode ter esse cabo, R$ 229.933,26.
Gente, muito obrigado pela companhia essa tarde. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. E vamos pensar, sempre que você vê um problema na rua, no seu dia a dia, pensa a matemática que pode ter nesse problema. O Enem vai pegar problemas do dia a dia. Problema de jornal, problema de revista. Você viu ali uma questão do Enem desse ano, que foi o cara que deve ter ido com o filho no shopping e ali saiu uma questão do Enem. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 53. Bom estudo e até a próxima aula! Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem.
Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aula ao vivo e diária com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para